Então, sobre esse tema, saúde na menopausa, falar sobre a menopausa precoce, terapia de reposição hormonal, sexualidade na terceira idade, a gente conversa com a doutora Brunelli Galvão, que é ginecologista da Rede DASA. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar sobre um tema tão relevante. Espero que a gente consiga atingir o máximo de mulheres que consigam se beneficiar do nosso assunto, da nossa conversa. Vamos nessa. E, doutora, acho que começando de entender um pouquinho o que é a menopausa e Uhum. das idades, dos sintomas, porque é muito curioso. Qualquer pessoa que começa a ter um pouquinho acima dos 40, 45, já começa a ter calor e fala, ai, meu Deus, é menopausa. Então, assim, tem uma idade certa, não tem? E quais são os principais sintomas que tá chegando, as principais características, mudanças no nosso corpo que está chegando a menopausa? Perfeito. É um dos principais sinais, né, antes que antecedem a consolidação da menopausa, que a menopausa ela é definida como a ausência de menstruação por 12 meses. Mas antes dessa ausência de Olha, menstruação por 12 meses, a gente tem alguns sinais, né? E um dos primeiros deles é o encurtamento dos ciclos menstruais, que começam a ficar cada vez mais um pertinho do outro, não é uma menstruação mais pertinho da outra. E tem alguns outros sinais mais discretos, né? A insônia, os fogachos, os calores podem vir vez ou outra. Não necessariamente ficar sustentados, né, o tempo todo, mas pode começar a aparecer. Tem algumas mulheres também que já notam um declínio, né, da questão sexual, não tem um interesse tão abundante como era antes. E às vezes também pode aparecer o ressecamento vaginal. O ressecamento acontece mais depois que a menopausa consolida, que é quando a produção do estrogênio já está bem baixinha. E aí a gente não consegue manter. curioso, então tem para ser caracterizado mesmo como, e não é sintoma porque não é doença, né? Só sinais de menopausa, tem que ter esses 12 meses, assim, mas Perfeito. menstruou 3 meses, depois 3 meses depois, ainda não é menopausa, só quando tem esse período mais longo, falando, ok, aí é menopausa. Exatamente. Esse período que antecede, né, quando a gente está com a irregularidade menstrual, com os primeiros sintomas, é o climatério, que é antes dessa Ah, consolidação da menopausa, que já pode incomodar muita gente e pode passar mais despercebido. Como geralmente as mulheres estão em auge de carreira, né, ao redor dos 40 anos, dos 50, tem uma sobrecarga já muito grande de trabalho, pode confundir, né, ou pode agravar um sintoma que já vinha caminhando com aquela mulher. e não é toda mulher que vai sentir todos esses sinais. Exatamente, assim, mais ou menos cerca de 80% das mulheres vão Eita, sentir alguma é coisa. um número grande. É um número grande, mas não são todas elas que vão ter um comprometimento da sua qualidade de vida decorrente dos sintomas. Nas pacientes que têm um comprometimento, né, do seu dia a dia, por exemplo, a insônia persistente ou uma ausência total, né, de libido, a gente propõe as intervenções. Aí, nesse caso, que a gente vai caminhar com a proposta, por exemplo, da terapia hormonal ou de outras intervenções, se ela tiver uma contraindicação à terapia hormonal. Hoje, quais são os principais, você já falou, né, da questão hormonal, esse hoje é o principal tratamento para esses sinais, esses sintomas que atrapalham tanto, mas existem outras possibilidades, ou então tratamentos conjuntos? Perfeito. A terapia hormonal, ele é o tratamento mais eficaz. E Aham. é o tratamento que geralmente causa uma melhora mais evidente dos sintomas em um período de tempo mais curto. Só que por muito tempo foi demonizadíssima, né? A gente teve um Aham. estudo, o WHI, que deixou algumas dúvidas entre as mulheres e foi amplamente divulgado. Deixou dúvidas principalmente quanto ao aumento do risco de câncer de mama Aham. e do risco de trombose. E hoje a gente sabe, né, saiu até o consenso de terapia hormonal e climatério brasileiro, saiu esse ano, uma atualização, a gente sabe que a terapia hormonal ela vai ser boa e benéfica para a maior parte das mulheres, tanto para o tratamento de sintomas que são visíveis e são mais evidentes, quanto, por exemplo, para a prevenção de perda da massa óssea, que a gente perde bastante massa óssea nesse processo quando o estrogênio começa a declinar. Ele que segura, né, essa massa óssea ao longo do tempo. Então, por isso é sempre importante ter esse Uhum. acompanhamento com vocês, ginecologistas, mas quais são os critérios que vocês usam para dar ou não? Então, se teve histórico já de um câncer, não? Como é que é para você, assim, não, essa mulher está apta e o benefício vai ser muito maior do que um possível risco do hormônio? Basicamente, a gente vai ver se ela não tem contraindicações. Então, assim, se ela tem um histórico pessoal de câncer de mama, isso é uma contraindicação, né, absoluta, ela não vai poder fazer uso. Se ela tem um histórico pessoal de trombose, né, se ela já teve um evento tromboembólico, seja tromboembolismo pulmonar ou na região dos membros inferiores, que é muito comum, ela não vai poder usar a terapia hormonal também. Mas se ela não tem essas contraindicações, ela, a princípio, está apta. Então, outros casos, por exemplo, se ela é tabagista, se fuma muito, já é um caso que você vai ter que avaliar com mais calma. Não é toda mulher que é tabagista que vai ser um impeditivo, mas se ela é, por exemplo, tabagista,
tá com obesidade, né, tá com hipertensão descontrolada, já não faz tanto sentido, sabe? A terapia hormonal para ela pode agravar tudo isso. E aí eu acho que entre esses outros tratamentos complementares que vão dar essa qualidade de vida maior e tentar recuperar um pouquinho dos problemas que decorrentes, né? De insônia, de falta de libido, de falta de energia. Aí como é que vocês fazem esse tratamento conjunto, essa alternativa ao hormônio? Ótimo. Quando a paciente não pode fazer uso do hormônio, a gente pode propor, por exemplo, o uso de uma classe de medicamentos que é usado como antidepressivo, mas também pode ser usado para tratamento desses sintomas, que é o escitalopram, a venlafaxina, que são muito conhecidos, né? Hoje eu acho que os medicamentos psicotrópicos, né, entre aspas, estão muito, muito em pauta. E a gente pode fazer os deles nesses casos, não necessariamente para depressão, mas se a paciente tiver sintomas depressivos, já vai ajudar bastante também. E outra coisa que a gente incentiva muito é a prática de atividade física, que está, assim, extremamente consolidada em todos os guidelines possíveis que ela ajuda, né? Ajuda a melhorar tanto os sintomas vasomotores, que são os fogachos, quanto a insônia, quanto a função sexual. Isso vai ser um fechamento, né? A atividade física ela não é uma coisa para negociar, ela tem que estar presente independente das outras terapias que a gente escolher, seja hormonal ou não hormonal. Eu acho que até questão óssea que você falou também, né? Que já melhora a atividade física. Eu acho que é isso que vocês fazem um pouquinho lá na maternidade, né? Que é cuidar dessa saúde integral. Não é só menopausa, que é a maternidade brasileira, que o Grupo Dasa trata. É essa saúde integral da mulher desde que começou essa primeira menstruação, até antes dessas orientações, até esse ponto da menopausa e o pós. Exatamente. É isso que a maternidade traz como oportunidade para o profissional e para a paciente, né? A oportunidade da gente acompanhar ela a vida toda e de conseguir estar em todas essas fases, né? Desde a gravidez, de quando ela vai escolher um método contraceptivo ou quando ela está passando por essa transição da menopausa. Então daqui a pouquinho eu já tô lá batendo ponto, agora com 6 meses de gravidez, e estarei lá para essa fase também da minha vida. Olha, doutora Brunelli, muito obrigada. A gente conversou com a doutora Brunelli Galvão, que é ginecologista da Rede Dasa. Muito obrigada pela explicação, pela aula, que foi tão didática. Obrigada a vocês.